Amados, uma alegria estarmos juntos nessa noite para exaltarmos o nome do Senhor Jesus, para falar da sua palavra, cultuar a Deus. Estamos felizes com os irmãos aqui na igreja, alguns irmãos, irmão Francisco, irmão Davi, Faine, Marlene, as minhas sobrinhas Laura e Luísa, Fernanda, chegou agora o irmão Arlindo e a irmã Carla, que tem participado conosco todo domingo. Deus abençoe. Os irmãos vão estar colocando no Facebook para compartilhar, mande a mensagem, a Marlene vai estar disponibilizando, para nós estarmos cultuando a Deus nessa noite. Gostaria que você participasse conosco nesse momento do louvor. Nós vamos estar louvando ao Senhor com alguns hinos, e depois vamos estar ministrando, estudando a palavra no livro de Marcos, capítulo 8, verso 34 até o verso 39. Marcos, abra sua Bíblia aí, fique preparado, esperando, porque nós vamos estar estudando a palavra em Marcos 8, 34 até o 39, que vai falar sobre negar a si mesmo. E o tema da palavra desta noite é: qual é a decisão mais difícil que você já tomou? Nós tomamos decisões difíceis, é normal. Nós fazemos coisas que nos mostram dificuldades para mudar, para alinhar a algum pensamento, alguma ideia, alguma proposta nova. E esse momento do cristianismo, Jesus faz uma convocação para mudar a vida de muitas pessoas. E essa convocação alcançou a minha vida, e eu quero crer que já tenha alcançado a sua. Se não alcançou, começa a olhar para a sua vida e ver o que precisa ser feito para que Jesus alcance a sua vida. Nessa noite, você vai poder tomar a decisão mais difícil da sua vida, mas vai precisar de um iniciar seu, uma vontade sua, um partir de você. Que Deus então abençoe a sua vida. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Jesus é aquele que nos direciona para o caminho certo, porque como a palavra dele nos diz, que
disse que não, Jesus, Ele é o caminho da sua vida. Cante conosco esse louvor. Disse não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Nós não somos sozinhos. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Pai querido, neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é aquele que não desiste de nós, mesmo quando tudo diz que não, mas a tua voz nos encoraja a prosseguir, Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem sido, Deus, constante em nossas vidas. O Senhor é aquele que tem nos dado uma palavra de ânimo. O Senhor é aquele que tem nos ajudado a prosseguir quando tudo diz o contrário. Nós queremos dizer para Ti, Senhor, muito obrigado, porque é a Tua presença que nos dá alegria, é a Tua presença que nos ajuda a ir em diante, Pai. Obrigada, Deus, por estarmos na Tua casa. Obrigado, Deus, porque nós podemos Te adorar em meio ao caos, ó Deus. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Continuamos então, irmãos, cultuando a Deus, glorificando o nome dEle, exaltando a Ele, louvamos. E agora vamos expor a palavra do Senhor no livro de Marcos,
capítulo 8, versos 34 até o verso 39. Nossa igreja hoje se reuniu com alguns irmãos da diretoria, alguns pelo aplicativo Zap, para conversarmos um pouco e planejarmos o aniversário da igreja, 94 anos, no dia 25 de julho. Vai ser no sábado, último sábado de julho. Nós vamos ter cultos especiais, tanto no sábado quanto no domingo aqui na igreja. Se tudo estiver bem, Deus vai nos abençoar para isso, vai ser dessa forma. Nosso culto vai ser na praça, vamos convidar uma igreja irmã, vamos convidar pessoas para estarem conosco no domingo, culto de gratidão também, mas vamos ver o que Deus vai prover para nós nos próximos dias, no próximo mês. Amanhã estaremos também na reunião com a prefeitura, tratando de assuntos para a volta das aberturas das igrejas. As igrejas batistas estão com os cultos quase que todos somente online, somente pelo Facebook ou outro aplicativo, mas nós vamos, o Estado já liberou, já autorizou a volta aos cultos, mas a Prefeitura, amanhã teremos uma reunião aqui em Cardoso e outra em Italva com os irmãos de lá, os pastores de lá e outros líderes e de outras empresas, algumas empresas também vão estar lá trabalhando e tratando do assunto volta aos cultos, e aí vamos trabalhar aquilo que vai ser mais se é possível dentro dessa condição que estão impostas, né? Abra a sua palavra, então, a sua Bíblia, Marcos 8, 34 a 39, diz assim o texto: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Amém? O tema que nós vamos usar para a palavra nesta noite: qual a decisão mais difícil que você já tomou? Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas em quem você votou para deputado estadual na última eleição? Para deputado federal, tivemos votos em 2 senadores. Quais foram os que você votou? Isso são decisões importantes que nós tomamos. O prefeito que nós votamos, o governador, o presidente da República, quem votou no que venceu ou no outro. Nós temos, por exemplo, a decisão de votar como muito difícil e muito importante, por não ter preocupação no candidato que vamos votar. Nós vemos que muitas cidades, estado e em muitos momentos o nosso país passa por tantas dificuldades pela escolha errada, porque não nos preocupamos, mas precisamos nos preocupar em quem vamos votar. Mas não só essa decisão ela é importante. Alguém que comete um erro grave no serviço, ele tem que tomar uma decisão: falar que errou ou não. Eu me lembro de quando eu trabalhava na Corda, tive alguns desprazeres desses. Tomei uma decisão, fiz uma ação errada e tive que tomar decisões de ir lá e falar: olha, aconteceu isso e isso porque eu fiz isso aqui errado. Trabalhava com um relatório de fechamento do mês e numa planilha de 7 megabytes, a planilha enorme, um dígito errado causava uma informação muito errada no final do relatório. E tinha que tomar a decisão, falar ou não. Uma outra decisão importante que às vezes temos que tomar: uma mulher grávida fica sabendo que o seu filho vai nascer com uma doença e alguém fala assim: por que você não faz aborto? É uma decisão muito difícil, porque para quem é cristão, quem segue a palavra do Senhor, quem lê a Bíblia, sabe que o aborto não é uma coisa de Deus. Nós já sabemos que Deus nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. Fez assim com pelo menos 2 pessoas na Bíblia, mas muito mais com Paulo, quando ele disse que ele não era nem substância de formato, era informe. Deus o escolheu. Fez também com Jeremias. Então,
quando nós temos que tomar decisões na nossa vida, algumas delas são difíceis. Mas a pergunta do tema dessa noite é: qual foi a mais difícil que você tomou? Todos os dias, amados, nós tomamos decisões. Todos os dias. E todos os momentos. Quando eu cruzo os dedos aqui, estou tomando uma decisão. Cruzar os dedos ou fazer com a mão fechada. Quando eu falo, quando eu levanto, quando eu acordo, quando eu saio da minha cama, são decisões que eu tomo. Quando eu subo uma escada, quando eu desço uma escada, quando eu desço de degrau a degrau e não de 2 em 2, ou quando eu decido descer de 2 em 2 degraus, sabe, amado, escovar os dentes. E aí é interessante que algumas pessoas, você não pode nem conversar muito com ela, porque ela não liga muito. Outros, tomar banho. Tem gente também que não liga muito para o banho, né? Tem pessoa que, se puder, dependendo do frio que estiver fazendo, fica uns 2 dias sem banho. Precisamos tomar decisões para tomar um banho, por exemplo. Para almoçar, mais ou menos. Hoje nós almoçamos uma comida muito gostosa, e eu comi um prato de comida, terminei e falei assim: vou repetir ou não? É uma decisão. Mas essas não são as decisões mais difíceis. Sempre nós temos decisões difíceis. Algumas delas, amados, são decisões que norteiam a nossa vida como pessoa, como igreja. Nós estamos, como eu disse, vamos ter a reunião amanhã, e nessa reunião nós vamos decidir e alinhar algumas ações. Mas vamos pensar sobre a volta aos cultos. Vamos voltar imediatamente ou não? Na ordem dos pastores, alguns irmãos têm preocupação, e eu também, é claro, da volta imediata. E como nós vamos voltar? Todos vão poder participar do culto? Como é que vai ser a participação? Como é que vai ser o distanciamento dentro da igreja? Nós vamos voltar com todas as atividades? Vamos voltar com a escola bíblica? Vamos agir como quando entrar um visitante na igreja? Como é que nós vamos agir se ele estiver sem máscara? Porque, claro, que uma das obrigações para a volta aos cultos vai ser o uso de máscara e álcool gel na porta da igreja. Isso, com certeza, não vamos mudar. Então, nós temos que tomar decisões, amados, e algumas delas culminam com o nosso estado ou condição da nossa vida espiritual. Algumas são simples. Comer mais ou menos pode, no máximo, te engordar um pouquinho mais, matar mais a sua fome. Mas algumas podem te trazer danos maiores, e algumas delas te trazer danos espirituais. Quando eu tomo a decisão de me afastar do Senhor, de me afastar do relacionamento do culto racional com os irmãos, eu começo a tomar decisão que me torna presa fácil para o diabo, para o inimigo de nossas almas. Eu preciso então começar a tomar cuidado com as decisões que eu tomo. O verso 34 vai nos falar sobre isso. Jesus faz uma convocação e uma afirmação. Ele faz assim: olha, quer andar comigo? Quer ser meu discípulo? Você precisa fazer alguma coisa. Diz assim o verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, ou seja, aqueles que estavam ali próximo dele, Jesus então diz: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, para eu andar com Jesus, eu tenho que tomar uma decisão muito importante. Negar a mim mesmo, negar o eu, é me colocar como pessoa que preciso de Jesus, que preciso da graça de Deus, que preciso do milagre de Deus na minha vida. Mas quantas vezes nós não tomamos essa decisão? Porque junto com essa decisão vem alguns ônus que nos obrigam a, por exemplo, ou nos coloca na condição de membro de uma igreja, nos coloca na condição, por exemplo, eu falei pela manhã, de uma pessoa que entrega um dízimo com mordomia, de uma pessoa que se dedica a um ensaio do coral, um ensaio do ministério de louvor, a um estudo da escola bíblica, a entrega de um sacolão a um vizinho, a um amigo, a uma pessoa que precisa, nos coloca na condição de ser útil para o ministério, ser útil para as pessoas, e isso não é um favor que nós fazemos, é uma obrigação como servo do Senhor. Quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, de negar a nós mesmos, nós começamos a dar mais importância ao outro do que a nós.
Quando Jesus é questionado sobre o maior mandamento, e ele fala claramente que o maior é amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando alguém não ama a Deus, como é que vai amar as pessoas? Como é que vai ter relacionamento com alguém? Como é que vai crer no poder de Deus? E ele diz, mas tão grande quanto esse é amar o próximo como a ti mesmo. Sabe, amados, quando eu começo a entender que eu preciso amar o próximo, eu então tomei uma decisão difícil na minha vida. Uma decisão que me coloca diferente normalmente da sociedade em que vivemos. Porque na sociedade em que vivemos, as pessoas não estão muito preocupadas com as outras. A preocupação é com o eu, é comigo. E eu preciso começar a olhar e entender aonde eu estou e como eu estou agindo e o que eu preciso fazer para negar a mim mesmo, para seguir a Jesus. Amados, seguir a Jesus é ser seu discípulo e traz-nos maravilhosas bênçãos. Diz assim o verso 35 ao 37. Marcos capítulo 8, verso 35 a 37 diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Que antagonismo. O que Jesus quer dizer com isso? Quem quiser salvar a sua vida espiritual vai perder a sua vida aqui na terra. Ou seja, vai ter que se moldar a Jesus. Aquilo que eu gosto de fazer, que eu acho melhor, não vale mais. Vale mais o que a palavra de Deus, que Jesus me manda fazer. E ele continua dizendo no verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amados, quantas vezes temos visto pessoas tão imbuídas de ganhar dinheiro, tão imbuídas de trabalhar, tão afoitas no sentido de ajuntar bens para ele, que esquece do valor da sua vida. E Jesus então fala, olha, de que adianta ganhar a vida, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E o verso 37 vai dizer, que daria o homem em troca da sua vida? Essa é a pergunta que eu faço para você. O que você daria em troca da sua vida? Porque essa decisão difícil de se tomar, negar a si mesmo, pegar a sua cruz, seguir a Jesus, ela vai te trazer um retorno que nenhuma outra decisão pode te dar. É o retorno da vida eterna, aquilo que nós não temos como normalidade. Se você interpretar a sua vida um pouquinho, você vai ver que você é carne, e você é pó, e vai se tornar pó, e você vai acabar. Mas e depois disso? Como vai ser a sua vida na eternidade? Porque, amados, eterno com Deus ou eterno no inferno você vai ser. Se alguém prega outra palavra diferente dessa, é anátema, está errado, porque nós vamos ser eterno ou com Deus ou no inferno. A diferença é que com Deus nós somos salvos, temos a vida eterna com Jesus, a nossa vida espiritual cuidada por Ele, pelo autor e consumador da nossa vida. Precisamos então nessa noite olhar aonde nós estamos. Se você serve uma igreja, serve a Jesus Cristo, tem um relacionamento com Ele, e aí não vamos falar da igreja. Eu gostaria que você fosse da nossa igreja, fosse membro da nossa igreja, viesse para cá se você não tivesse uma igreja, mas que você encontre primeiro Jesus. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Porque Jesus foi para a cruz para morrer por você. Nessa noite, amado, você pode tomar a decisão mais difícil da sua vida. Negar a si mesmo. Essa decisão não é para qualquer um. Interessante que alguns pregadores e alguns exponentes da palavra, eles dizem que nós fomos selecionados. Eu tenho alguma discordância um pouquinho nisso, porque eu entendo que Deus selecionou, escolheu a todos, mas alguns não querem. Nessa noite a palavra para você é: você quer Jesus? Você quer mudar a sua vida? Você quer ter um encontro com Ele? Esqueça o que você seguia antes. Esqueça o que você fazia antes. Esqueça como era a sua vida. Agora, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga Jesus. Tome essa decisão, porque ela é difícil. Ela não é fácil, ela vai fazer de você uma nova pessoa. Amados, eu quero passar nessa vida com os problemas que nós temos vivido. Mas se eu tiver que colocar em jogo a minha vida, a minha decisão pela vida eterna,
eu digo para os irmãos o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, então eu quero morrer. Se eu tiver que perder a minha vida espiritual com Deus, eu não quero ter a vida física nesse mundo. Que o Covid me contamine, que qualquer outra doença ou qualquer outra forma me leve para Deus. Porque a decisão de morar e de viver com o Senhor é muito melhor do que qualquer outra. É a vida eterna com Deus que eu vou ter. Cantar louvores e viver em alegria e não em agonia. Nessa noite você tem a decisão para tomar. Nós vamos estar louvando ao Senhor com mais um hino. Os irmãos estão se preparando aqui para louvar. Nós vamos estar louvando com mais um hino. E eu gostaria que você fizesse um momento de introspecção na sua vida. Você gostaria, nesse momento, de tomar essa difícil decisão? Olha como diz a palavra do Senhor, Jesus falando. Ele vai falar a mesma coisa em Mateus 16:24, em Lucas 9:23. Da mesma forma, então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, Jesus está falando, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer servir a Jesus? Você quer estar no céu com Ele, uma vida eterna? Tome essa difícil decisão. Nós vamos estar louvando agora. Que nós possamos, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, interpretar quão necessário é tomar uma decisão. Difícil decisão. Essa é uma difícil decisão. É uma decisão que nos confronta com, primeiro, a nossa vontade, o nosso eu. Mas eu gostaria de convocar você para essa decisão ser tomada por você nessa noite. Se você não quiser vir à nossa igreja, não quiser vir a uma outra igreja aqui da região, mas que Deus abençoe a você, encontre-se com Jesus nessa noite e fala com Ele isso: Senhor, eu estou negando a mim mesmo, a decisão é difícil, mas eu quero cedir ao Senhor, eu quero tomar a cruz e andar atrás do Senhor, te servir e mudar. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar o Senhor. Nós temos nessa noite um convite para você. Obedeça a voz do Senhor. Quando eu obedecer a voz do Senhor, sabe, amados, a voz do Senhor é: largue tudo, tome uma decisão e siga-me. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e a sua família. Tome essa decisão. Tome essa decisão agora por Jesus. Eu vou estar orando. Se você depois quiser entrar em contato com o pastor Jales, da primeira igreja, ou qualquer outro pastor, ou qualquer outra igreja, mas busque a Jesus e tome a decisão de negar a si mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento especial. A sua palavra, Pai,
foi ministrada. Pedimos ao Senhor te abençoe cada um daqueles que ouviram e que irão ouvir a tua mensagem. Que possamos tomar decisões, Pai, mas a mais importante seja seguir ao Senhor, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Muito obrigado, Pai, por todos que nos ouvem. Nós agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Quinta-feira estaremos juntos aqui no culto. Nós vamos louvar o Senhor, estudar a palavra. Sexta-feira pela manhã às 6h30 também aqui no culto na igreja. Domingo pela manhã às 10 horas e domingo às 19 horas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.